Hoje a gente vai falar sobre atendimento e negociação. Alguns pontos importantes eu quero deixar claro. Primeiro, todas as aulas é uma sequência que vem construindo um resultado. Na primeira aula nós falamos sobre planejamento e você entendeu o seu diagnóstico. Então você conseguiu compreender quais são suas falhas, quais são os pontos que você precisa melhorar, quais são as áreas que ainda precisa ser corrigida ou mudar totalmente ou até mesmo implementar. Na segunda aula nós falamos sobre o financeiro. Onde que pode estar escondido o seu lucro? O que pode estar havendo ali no seu resultado que esteja comprometendo ele? E isso pode ser uma tabela de preço errada, uma negociação incorreta, no qual nós vamos conversar hoje aqui. Pode ser também um controle de gastos ineficiente e, principalmente, não separar pessoa física e pessoa jurídica, não ter seu próprio salário, não conseguir ter essa educação financeira. Bom, na terceira aula a gente já avançou um pouco mais e aí foi o pilar de aproveitar todas as oportunidades ou todo o potencial dentro do seu consultório. E a gente falou sobre a estrutura de vendas, todo o processo de gerenciamento dos seus próprios pacientes, das oportunidades que está dentro do seu consultório e como criar então ali uma receita previsível, que nada mais é a criação de um estoque de vendas para converter essas vendas em dinheiro. Hoje eu vou te mostrar exatamente como que você pode fazer para melhorar essa conversão, então aproveitar mais o seu estoque, mas principalmente, hoje essa aula também está ligada com o primeiro pilar, que é como você fazer negociações lucrativas, porque não adianta nada vender só por vender. O que importa é vender da forma lucrativa e da forma correta. E é isso que a gente vai aprender hoje aqui. Hoje nós vamos falar sobre atendimento e negociação. Vamos dar início mais nessa etapa aqui. E do que a gente vai discutir na aula de hoje aqui? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre como que eu consigo converter mais pacientes que já estão no meu estoque de venda, mas principalmente como que eu consigo converter os novos pacientes. Porque aproveitar os pacientes que já estão dentro do nosso consultório é mais fácil. Ele já me conhece, já teve uma experiência, já sabe como funciona. Agora, um novo paciente ainda talvez não me conhece da forma necessária ou é indicada. Então, eu preciso ter um trato diferente. Só que o primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam aqui é assim. Todo o nosso processo de vendas, como eu falei anteriormente na aula de ontem, o processo de venda é um processo de etapas, em que você precisa conhecer cada uma das etapas e quais são as competências para você desenvolver bem cada etapa. Uma vez que você desenvolve cada uma das etapas, significa então que você está tendo um bom resultado, que o seu processo de venda está tendo um bom resultado. Porém, o que a gente imagina sempre é que toda vez que a gente fala sobre vendas, a gente sempre imagina a parte de avaliação, que é a parte do protocolo da primeira consulta, né? Então a gente sempre fica imaginando, poxa, eu vou dividir no cartão, vou dividir no boleto, como é que eu negocio para não dar desconto? Estou com medo quando o paciente fala não, eu fico com medo de perder o paciente. Por quê? Porque isso é somente uma etapa do processo. Agora, quando eu começo a entender toda a etapa, eu vejo que é um processo que, mesmo que eu tenha alguma falha em alguma etapa, eu tenho a chance ainda de ter uma recuperação. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Primeiro passo, a responsabilidade das vendas, a responsabilidade pelo resultado da clínica não pode ficar exclusivamente sobre você. Toda a responsabilidade da clínica, ela tem que ser dividida com toda a equipe. A recepcionista precisa vender, a auxiliar precisa vender e você precisa vender. E hoje o que eu quero mostrar é exatamente isso. Como você fazer essa integração junto com a aula de amanhã. A aula de amanhã vai ser gestão de equipes. Então eu vou falar sobre funções, cargo, como treinar, preparar, premiar. Vou falar tudo sobre isso, mas é importante entender essa etapa. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender que tem uma etapa antes da avaliação, que é a etapa pré, então anterior à avaliação, que é a etapa que nós vamos chamar de processo RAF. Léo, o que é o processo RAF? O processo RAF foi um método que eu criei chamado recepção, avaliação e fechamento. E o que significa esse processo? É um processo de como que eu faço para integrar todas essas etapas. O que a minha recepcionista precisa fazer ou falar antes de que ocorra a avaliação. Simplesmente ela está tendo uma oportunidade única com o seu paciente. Ela está lá sentada com o seu paciente, aguardando o seu atendimento. Ali uma mina de oportunidades. Então, ela precisa ser preparada e treinada para facilitar a sua avaliação. Então, essa é a primeira visão que vocês precisam ter. Quando eu já tenho as informações claras, eu vou para a minha avaliação. E aí eu tenho a terceira etapa,
que foi a etapa, então, do CRM, que é a etapa pós. Léo, o que é a etapa do CRM? É o que nós discutimos ontem, que é basicamente a etapa de controlar a minha agenda de paciente. Então, resumindo, eu tenho a chance de iniciar um processo, dessa iniciação do processo eu vou fazer a avaliação e vai me ter um resultado. Ou o paciente vai fechar, ou vai fechar por etapas, ou o paciente não vai fechar. E aí, diante disso, eu vou fazer as minhas ações para recuperar esse paciente, para convidar para uma prevenção, para convidar para um novo tratamento. E aí eu inicio de novo o processo aqui. Então, o primeiro passo é, eu tenho que deixar bem claro para todo mundo aí que essa sequência é a sequência, a estrutura natural nossa de venda, em que vai precisar você implementar e a sua equipe implementar. E aí, lembrando que ontem nós iniciamos aqui, nós iniciamos pelo pós. Ontem, quando eu falei sobre receita previsível, eu coloquei exatamente aqui tudo que vocês precisavam saber sobre esse funil. Está um pouco bagunçado aqui, mas em qualquer conversa. Eu vou colocar novos pacientes, novas ações e marketing, que eu vou falar isso em posterior no domingo. Vão surgir interessados. Esses interessados podem ser por ação de marketing ou a minha própria carteira de paciente que eu trabalho. E aí eu crio a qualificação. O que é isso, Léo? Eu vou fazer as avaliações. E durante essa fase de interesse com a avaliação, é o momento chave pré-avaliação, que a minha recepcionista entra. Nessa fase de qualificação, vai surgir um estoque de vendas, então vão surgir todas as oportunidades, que é na avaliação em si. Ou caso já tenha feito a avaliação, é o momento, então, em que eu faço o pós-venda, que é o momento, então, em que minha recepcionista organiza a minha carteira de paciente para que eu possa negociar, que é essa etapa agora, e converter mais em venda. Então, se no seu caso tem muito estoque de venda, essa aula ela é fundamental para você destravar o seu crescimento, aumentar o seu resultado. Porém, se o seu estoque é baixo, o primeiro passo que você precisa fazer é o que nós pensamos na aula de ontem, que é trabalhar a sua carteira de paciente para que possa gerar novos interesses e criar mais estoque. Então, eu só estou recapitulando esse ponto aqui para ficar claro para todo mundo, que vai ser fundamental isso aqui. Bom, então vamos lá. Ontem eu mencionei com vocês aqui que existia um processo de vendas que era um processo incorreto, onde você trabalhava de forma incorreta. Léo, que processo é esse aqui? Existe um processo que eu chamo de sequência incorreta de vendas ou que eu chamo de sequência reduzida. Vou te explicar o que isso significa. O meu processo de vendas é um passo a passo, que a gente divide em 7 etapas. Essa é a sequência que eu trabalho. Então, qual que é? Uma sequência de saudação, quebra-gelo, levantamento de necessidades, apresentação, objeções, negociação e fechamento. E o que isso significa? Eu preciso cumprir cada uma dessas etapas. Então, eu tenho a parte 1, parte 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu preciso sair do ponto A para ir para cá. Só que o que acontece? Quando eu cumpro muito bem as primeiras etapas, a minha negociação é uma consequência disso. Eu já consegui convencer o paciente a fechar o tratamento já no início aqui do processo de convencimento. Então a negociação eu só vou viabilizar para ele. Agora, quando eu pulo etapas, eu não cumpro as etapas, ou então eu faço ela de forma incorreta, o que me sobra é recuperar aqui na negociação. Então, o meu foco maior é aqui na negociação. Então, resumindo, se você tem muita dificuldade para negociar, para fechar tratamento, principalmente tratamentos maiores, aqui, e você está investindo muito esforço nessa etapa aqui que está seu problema. É aqui que você precisa ajustar. Então, esse é o primeiro ponto. Léo, por que você está falando isso? Porque o que acontece? Existem pacientes que são pacientes por indicação. Então o paciente já veio com a credibilidade de quem indicou, já veio acreditando no seu trabalho, já veio mais ou menos ter uma noção de preço, já veio decidido a fazer o tratamento. Então, como ele já veio por indicação, ele não precisa passar por essas etapas. Você já vai direto para a negociação e já começa o tratamento. Por isso que eu falo que é uma sequência reduzida. Você não precisa fazer isso. Existem alguns procedimentos mais simples que não precisa também fazer todas as etapas, ou não precisa dedicar tanto tempo nas etapas.
Então você pode utilizar a estrutura reduzida, não tem problema. Eu vou fazer uma profilaxia, não precisa seguir todo o protocolo. Profilaxia é algo simples para resolver. Agora, paciente que já é meu paciente, né? Então uma pessoa que já é meu paciente, ela está voltando a fazer um tratamento, então esse processo é tranquilo. Agora, o que acontece? O fato de você estar acostumado a atender procedimentos mais simples ou a atender por indicação, você condiciona que a única situação de avaliação do protocolo é essa aqui. E aí você acaba cometendo um erro. Por quê? Porque você faz a incorreta, não é mais a reduzida. Por quê? Existem situações que você pode utilizar a sequência reduzida. Existem outras indicações que você vai precisar utilizar a sequência dela completa. Então, toda vez que eu for utilizar para grandes tratamentos, para tratamentos complexos, para orçamentos maiores, eu utilizo a completa. Em algumas situações eu posso até utilizar a reduzida, dependendo da necessidade. Tá? Então esse é o primeiro ponto aqui. Outro ponto importante que a gente precisa entender. Léo, eu entendi sobre essa reduzida. E como é que é a completa? A completa ela é diferente. A completa, ou o ideal, é a que eu gasto mais tempo nas primeiras etapas e aí eu consigo já convencer meu paciente. Quando vem um paciente por indicação, alguém já convenceu esse paciente para você. Então, quando você consegue convencer o paciente, basicamente, quando você vai negociar, a negociação aqui, ela praticamente já está feita. Você não precisa definir nada, é só passar as condições. Geralmente, aqui, o paciente já fala, olha, eu quero já fazer meu tratamento o mais rápido possível. Então, qual que é o grande lance? É entender quais são as etapas anteriores, primordiais, os detalhes que eu preciso saber para facilitar a minha negociação. Tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre a completa, porque se você entender a completa, depois você vai se ajustando diante das necessidades que surgirem dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. Tá bom? Então, vamos lá. Léo, o que significa aqui, então, esse processo aqui? Esse processo ele tem como objetivo melhorar a qualidade das suas vendas. Um dos motivos que consome o seu lucro é a partir do momento que você não sabe vender, não sabe negociar e acaba tendo muita dificuldade para poder fechar e acaba, então, nesse momento aqui, utilizando muito esforço para poder viabilizar. E aí faz vendas que não são lucrativas. Então, o objetivo nosso aqui é como que eu faço para converter melhor o meu estoque de vendas que eu já tenho e entender que mesmo que chegue aqui no não significa que acabou o meu processo. O não é um fim. Na verdade, é o início do processo. Por quê? Porque quando eu começo essa etapa de vou para avaliação, se caso ainda nessa transição aqui eu não conseguir convencer o meu paciente, eu vou então fazer uma negociação mais profunda, mais complexa, que eu vou explicar em seguida. Então eu tenho a primeira recuperação na negociação. Não deu certo, eu ainda tenho uma segunda chance de recuperar no pós, nas ligações de retorno e nas ações de retorno. Então eu não posso queimar já o meu primeiro cartucho aqui. Eu tenho que fazer ela, não deu certo ela, eu dedico para a negociação, não deu certo, eu dedico aqui. Então existe uma sequência. Então se em algum momento houve um não, calma, respira, porque eu vou te explicar quais são as ações que você precisa fazer. Bom, pontos importantes que eu preciso entender no meu script de vendas. Script de vendas é a sequência de vendas. Script de vendas é o que eu preciso entender o que eu tenho que fazer durante a minha avaliação, durante o meu protocolo, para eliminar a chance de não ter fechamento. Então, se eu sei que em algum momento eu posso ter um não, eu posso ter uma objeção, como que eu faço, então, uma sequência de ações, de passo a passo, que eu consigo quebrar essas objeções e consigo, então, ter uma maior conversão, um maior convencimento. Para isso, eu jogo, então, essa sequência como se fosse um jogo de xadrez. E o que seria isso, o jogo de xadrez? Eu já sei que pode ter objeções na etapa 5. Então eu vou fazer o quê? Eu vou prevenir essas objeções. Eu vou quebrar essas objeções para que no momento que eu for para a negociação, eu não tenha mais objeção nenhuma. Então não tem como me falar um não. Porque eu já quebrei, eu já convenci antes. Agora, quando eu não quebro, aí eu assumo a responsabilidade de fazer todo esse protocolo. Então, o que eu preciso fazer aqui para todo mundo entender? A jornada aqui vai ser bem tranquila. É assim. A primeira etapa
é a etapa, então, de saudação. Léo, o que é a etapa de saudação? A etapa de saudação é aquela etapa que você vai ter o primeiro contato com o paciente. É quando o seu paciente vai ter a primeira impressão sua. Porém, esse paciente ele já teve um contato com a sua recepcionista antes. Então, ele já começou a formar uma imagem. Quando ele entra dentro do seu consultório ou da clínica, ele já cria uma outra imagem, que pode ser positiva ou negativa. Por isso que é importante ter os cuidados com a organização, com uma boa estrutura, limpa, ter um bom atendimento, porque o paciente que não te conhece, ele está começando a formar ali as suas informações, formar ali as suas primeiras impressões. Bom, então nesse momento o que você vai fazer? É o momento que você vai sair do seu consultório, você vai até seu paciente, então você não vai chamar da porta do consultório, não é a recepcionista que vai levar, nem vai direcionar quem é que vai levar, você vai até seu paciente, de frente para ele, sorrindo, cumprimenta ele pelo nome, só que antes de você cumprimentar ele, a sua recepcionista, nessa fase pré aqui, ela já te deu algumas informações. Eu vou explicar mais na frente. Mas aqui então você já vai ter algumas informações básicas. Dica 1, anota aí, ó. No seu cadastro lá com a recepcionista, coloca um formulário de 4 perguntas, no máximo 5, com perguntas básicas pessoais. O que é isso? Qual o seu hobby? O que você gosta de fazer no momento de lazer? Você tem filhos? Qual estilo de música que você gosta? São informações que vão ser fundamentais para as próximas etapas. Então, você foi lá, cumprimentou o paciente, você vai convidar então o paciente. Caso você tenha uma estrutura, uma clínica bacana, eu sugiro que você faça um tour pela clínica. Apresente ele, toda a clínica, todo o seu paciente, toda a estrutura. Se você não tem condição de fazer isso, não tem problema nenhum. Você vai convidar então para ir até sua sala, até seu consultório para lá. Bom, essa primeira etapa é uma etapa então que você vai validar algumas informações também. Nessa fase que você está batendo papo com o paciente, você está quebrando o gelo com ele, e você vai validar informações que nós vamos falar na aula de domingo sobre marketing. Então você vai fazer algumas ações de marketing. Você vai fazer testar alguns canais. E você precisa entender qual desses canais que está fazendo maior efeito. Então, durante esse período aqui que você cumprimentou, chamou até sua sala, é o momento que você pode perguntar: por onde que você descobriu a gente, ou por onde que você me conheceu? Para você entender se veio pelo Instagram, se veio por indicação de outra pessoa, se passou na porta, porque aí você já começa a validar o efeito da sua captação, tá? Bom, aí a gente vai para a segunda etapa. O que é a segunda etapa aqui, Léo? É a etapa do quebra-gelo. A etapa do quebra-gelo é o primeiro ponto aqui que eu quero deixar com vocês aqui para que vocês anotem. Existem 4 objeções básicas que o seu paciente vai te falar não. A primeira objeção é: tá caro, esse orçamento não dá para mim. Segunda objeção: o paciente ainda não gerou confiança. Aí ele vai falar assim: não, eu vou pesquisar mais um pouco, eu comecei a estudar sobre isso, eu quero me planejar melhor, depois eu te falo. Resumindo, ele não gerou confiança necessária para que ele pudesse iniciar o tratamento com você. Terceira objeção importante: eu vou conversar, quem vai pagar vai ser meu pai, minha esposa, meu marido, meu irmão, outra pessoa vai pagar. É uma objeção que pode passar. Quarta objeção, a objeção que eu dou o nome de latente. O que é isso? Eu não vou pagar, eu não vou fazer isso agora não, vou deixar para outro momento, não estou querendo começar com isso agora não. Larga para lá que não é o meu interesse no momento. Se eu já sei que tem essas 4 objeções, antes da negociação eu tenho a etapa de objeção. Então, durante esse percurso aqui, eu tenho que quebrar essas objeções para quando chegar na objeção 5 aqui, ele não ter mais. E aí eu já vou mais fácil para a negociação. Então, nessa etapa do quebra-gelo é o quê? Um dos motivos que o paciente alega para você que não sentiu confiança, que ele não está à vontade, é quando ele não criou conexão. Então, o quebra-gelo tem o objetivo de você criar conexão. Você vai criar afinidade com o seu paciente, você vai criar ligação com ele. E aí, como que você vai fazer? Nesse primeiro momento que ele entrou com você dentro do consultório, você vai sentar com ele e bater um papo, conhecer pessoalmente, escutar ele. Deixa o paciente falar, deixa ele se abrir, deixa ele ficar à vontade. Se ele ainda está um pouco recluso, um pouco introvertido, não está se abrindo, você vai pegar o questionário que você fez aqui de perguntas básicas e trazer uma informação lá para começar a primeira conversa. Então ele colocou lá que no horário de lazer gosta de andar a cavalo, preenchendo o cadastro. Você começa falando sobre isso, sobre cavalo, sobre fazenda, assuntos que ele gosta,
que você consegue atrair para dentro da sua clínica e deixar ele mais à vontade. Outro exemplo, talvez ele colocou lá no formulário que gosta de música sertaneja. Se no seu consultório tem uma televisão, tem um som, coloca a música sertaneja que ele gosta. Então busque informações aqui que vai deixar durante o quebra-gelo mais à vontade possível. Então nessa etapa aqui não avance a etapa enquanto você não perceber que ele ficou à vontade. E uma das formas que você tem mais para criar conexão para ele aqui é no momento, então, em que você começa a dar ouvidos, dar atenção e o paciente percebe. Então, quando ele vê que você está ali dedicando e dando ouvido para ele, essa objeção quebra. E por que é importante, então, gerar essa conexão? Porque, geralmente, o paciente que alega desconfiança, ele não confia ainda em investir com você, geralmente ele já está estudando sobre isso, ele até se preparou financeiramente, porém ele está na dúvida. Ele já fez até orçamento com outras pessoas. O que vai fazer ele decidir é com quem ele bateu o sangue, quem ele sentiu mais à vontade. Então, se aqui ele sentiu à vontade com você, significa então que essa objeção você quebrou. Se você apresentar uma condição, apresentar algo que ele goste, com certeza, ele emocionalmente ele está propenso a poder aceitar a sua proposta. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, fui lá, bati um papo com ele pessoal, entendi qual bairro que ele mora, o que ele gosta de fazer, se tem filho, qual é o nome dos filhos, quebrei ali. Eu vou começar então a minha terceira etapa. E o que é a minha terceira etapa? A minha terceira etapa é levantamento de necessidades. Léo, o que é levantamento de necessidades? Aqui que o jogo começa. É aqui que faz a diferença do processo. É exatamente nas duas próximas etapas que você fecha o tratamento. Você não fecha o tratamento na negociação. Você fecha o tratamento nessas duas etapas. Então preste bastante atenção. Bom, o que você precisa entender? Essa etapa de levantamento de necessidade é a etapa que você vai absorver a informação para poder apresentar uma solução. O problema é que, imagina só, você não me conhece, você nunca me viu, é a primeira vez que você está me vendo. Qualquer coisa que eu já te apresentar, você vai ter uma certa resistência. Porque você ainda não está seguro, você não sabe quem eu sou. Agora, a partir do momento que você começa a me conhecer, que eu começo a agregar valor para você, você começa a se abrir. Então, eu não posso, nessa fase aqui, impor nada, tentar te convencer a fazer nada. Esse é o grande erro dos dentistas. Eles querem convencer, achando que tem uma técnica de vendas que vai convencer. E não funciona assim. O que funciona, na verdade, é assim. Nesse momento, você tem que fazer o seu paciente despertar o interesse em fazer o tratamento e aí você ajuda ele, você entrega uma opção de solução. Como que isso funciona? Existe uma técnica que a gente chama técnica SPIN. S-P-I-N. SPIN. O que é técnica SPIN? É uma abreviação de uma técnica em que eu falo a situação que eu estou, o problema que eu estou, qual é a implicação, a consequência desse problema, e eu falo aqui também sobre a necessidade de tratamento. Então, eu vou fazer 4 perguntas para o paciente nessa etapa aqui, na etapa de levantamento de necessidades, que é fundamental. Por que eu preciso fazer isso, Léo? Porque aqui eu vou quebrar outra objeção. Sabe aquela objeção que o paciente fala assim, não, eu não vou fazer agora não, eu vou deixar para depois, eu não quero fazer isso agora não vale a pena fazer agora. É aqui que você quebra essa objeção. Então, você precisa fazer isso. O que é a técnica SPIN? Primeiro, qual é o seu problema? O que te incomoda? O que está acontecendo com você? Aí o paciente vai relatar. Eu não estou bem, eu estou sentindo uma dor no dente, eu não estou satisfeito com o meu dente. Bom, é a primeira pergunta, ele pega dentro da cabeça dele aquela informação que está incomodando e traz à tona. Você vai para a segunda pergunta. Tá, mas me fala exatamente aí o que te incomoda disso aí. Por que você tem que fazer essa pergunta mais detalhada, mais específica? Porque você vai resgatar na cabeça dele um ponto ainda mais profundo daquilo que incomodou para ele. Você está trazendo especificamente aquilo que bateu e machucou e que fez ele te procurar. Então, quando você faz essa segunda pergunta, ele começa a buscar lá no interior dele aquilo que incomodou bastante ele e que fez ele tomar a decisão de ir para o seu consultório. Mas talvez essa situação já tenha um bom tempo que aconteceu. E aí já esfriou. Então ele não sente mais aquele incômodo que ele sentia antes. Mas daqui uns dias,
pode ser que aconteça um fato de novo e isso o incomode e faça ele voltar de novo. Então, já que ele está no seu consultório, você vai para a terceira pergunta. Você poderia me dar um exemplo de uma situação especificamente que aconteceu isso, que te incomodou dessa forma para eu poder entender? E aí ele vai te relatar um fato, uma cena. Eu fui tirar uma foto em determinado dia e aí eu fiquei todo sem graça, ou eu tenho dificuldade de reunir com as pessoas e conversar, porque meu sorriso me incomoda muito. E o porquê que você está fazendo isso? Nesse momento você está apertando um gatilho, você está apertando um botão que como se fosse assim, isso foi o que mais me incomodou, e isso está gravado comigo, isso ficou marcado comigo. E aí você faz ele viver aquela experiência que ele viveu naquela época. E aí você vai para a quarta pergunta, que é, e qual o seu desejo? O que você gostaria de fazer? O que você está esperando fazer? E aí ele vai te falar, não, eu quero fazer um tratamento de implante, eu quero fazer uma lente de contato, enfim, qual for o tratamento? Por que eu preciso fazer essas 4 perguntas? Primeiro, porque você trouxe da cabeça dele, da memória dele, aquele problema, aquela dificuldade, o motivo que te trouxe ali. Ele falou da boca dele que aquilo incomoda muito. E ele te falou também em que isso, qual é o desejo dele, o que você quer. Então, nesse momento, você não está empurrando nada para ele. Pelo contrário. Na verdade, ele está te pedindo uma ajuda. E aí você muda de fase. Aí você vai para a apresentação. Se não, ele chega fechado, parecendo que você está querendo empurrar alguma coisa. Agora, quando você faz isso, ele liga a chave e fala, aquilo me incomodou por muito tempo e é por isso que eu estou aqui. Eu não quero mais viver isso. E se lá na frente ele te falar que agora não é o momento de tratar, você quebra essa objeção. Esse tratamento é agora, você já sofreu muito, isso te incomodou, te fez vir até aqui, não venha viver outra situação dessa não. Aproveita que você já está aqui e resolve isso de vez. Então, você precisa fazer essa técnica do spin para poder quebrar essa objeção, para não ter mais problemas. E aí você vai para a segunda etapa, que é uma etapa fundamental. O que é essa etapa aqui, Léo? É a etapa que durante esse processo eu levanto da mesa e vou com ele para o meu canto onde eu vou fazer registro fotográfico. Quem tem estúdio dentro do consultório pode fazer o registro fotográfico lá, tirar as fotos da boca do paciente e tal. Quem não tem estúdio no consultório, o que faz? Você pode pegar a câmera do celular mesmo e fazer isso, nos casos em que é possível. Então você precisa começar a fazer um registro por 2 motivos. Porque ainda você está na fase de ganhar a confiança dele, e o fato de você tirar a foto, que está mostrando antes, essa foto vai te ajudar a quebrar outra objeção e também ela vai te ajudar no compromisso que você está fazendo com o paciente. Poxa, você está dando atenção para ele, você está dedicando, você está criando conexão com ele. E ao mesmo tempo, se você está tirando antes, significa que vai ter um depois. E isso inconscientemente começa a criar uma sensação de compromisso, que você está assumindo resolver aquele problema que tanto incomoda. E aí nessa fase você faz o registro das fotos e entra para a próxima etapa. Que aí você vai lá para a mesa e começa a fazer as avaliações normais. Levanta lá tudo que precisa e aí você volta, sai da cadeira odontológica e volta para a mesa. E o que você faz nessa etapa aqui? Nessa etapa da mesa, você vai fazer a apresentação da sua solução. Você vai fazer a apresentação daquilo que você vai ajudar. Então, aqui o paciente pediu sua ajuda. Não é mais você estar impondo ele. Aqui não. Aqui você está mostrando para ele uma solução. Você está falando assim, fica tranquilo que para o que você está pedindo aí eu consigo te ajudar. Eu te ajudo nisso. Só que nessa etapa da apresentação, você precisa agregar valor. Não é simplesmente pegar o orçamento e entregar. Então, o tipo de orçamento aqui, se você está fazendo um orçamento que tem o seu papel com a logomarca, com a estrutura bacana, outros colegas gostam de fazer, tipo no PowerPoint, faz uma apresentação, entrega. Outros já têm uma estrutura mais arrumada. Você precisa, nesse momento, não estou falando para fazer investimento grande não, mas não precisa ser também aquele orçamento padrão que a gente compra em todos os dentais, parecendo um rascunho. Então aqui, o que eu preciso fazer aqui? Nessa etapa, eu tenho que entender que eu posso fazer um orçamento e preciso quebrar outra objeção aqui, que eu tenho que ter provas. Então deixa eu explicar um ponto aqui. Vamos lá. Primeiro ponto do orçamento. Ontem eu falei da importância de ter um mix de produto, um mix de oferta.
Quando eu vou fazer a avaliação do paciente, eu vou colocar lá na avaliação todos os tratamentos que são indicados, então, são necessidades, aquilo que ele queixou, aquilo que ele reclamou, mas durante o processo ali, eu vou ver quais são as indicações. Talvez há outras necessidades que ele não percebeu e que você vai levantar e indicar. Exemplo, poxa, o paciente chegou só com uma limpeza, quer fazer um clareamento. Só que no momento que você estava fazendo ali, você percebeu que ele tinha indicação para fazer uma lente de contato, uma lente de resina, fazer uma aplicação de botox, de harmonização facial. Enfim, você identificou outras coisas que você pode apresentar para ele. E nesse momento que você criar o seu orçamento, você vai trabalhar todo o plano de tratamento. Por quê? Porque mesmo que ele não venha a fazer todo o plano de tratamento, você está quebrando uma objeção aqui que ele vai falar assim, tá caro. Porque se ele falar que tá caro, você vai falar, olha, eu fiz o seu plano de tratamento aqui, tudo aquilo que você tem de necessidade e algumas indicações. Não necessariamente você é obrigado a fazer tudo, mas eu acho que vai atender todas as suas necessidades de hoje. Então, o seu plano é esse. Se ele falar que está caro, você consegue converter lá na frente. É como se você já estivesse preparando uma isca para quebrar ela se ele falar que está caro. Então, você já prepara um plano B ali. Outro ponto é, pode ser que ainda assim o paciente ainda está com dúvida se vai fazer com você ou não. É importante, no momento da apresentação, ter registros de fotos que você fez. Registro de casos clínicos que você fez parecido com o dele. Porque é no momento que ele vai começar a gerar confiança, é no momento que você vai criar para ele uma autoridade. Se você tem caso clínico antes e depois, é assim, ó, eu te mostrei aqui que você tem aqui nesse primeiro momento esse problema. E eu tenho essa solução para você. E para te provar, eu já fiz ela várias vezes com esses casos aqui, ó. Então, pode ficar tranquilo que o seu resultado vai ser próximo desses outros que eu estou te mostrando aqui. Aí o que vai ser na cabeça dele? Opa, se já fez várias vezes como esse, é melhor então eu fazer com ele, porque eu quero dessa forma. Então ele cria uma referência. Por isso que é importante o book fotográfico aqui. Outro ponto importante. Eu vou conversar com meu pai, com minha esposa, quem vai pagar vai ser outra pessoa. Eu não sei o que eu devo fazer. E aí, qual que é o próximo passo então que eu preciso fazer? Eu preciso, nesse passo aqui, preparar como que essa pessoa vai falar então com o comprador. Porque o que isso significa? Significa que durante esse processo aqui, eu absorvi uma informação, mas na hora que eu vou conversar com quem vai pagar o tratamento, eu não consegui explicar da mesma forma. Como eu já tirei uma foto do caso aqui, e eu já tenho um book de provas, eu já tenho outras fotos, vídeo, registro, depoimentos de pacientes que estão satisfeitos com o tratamento que eu fiz, que é o mesmo problema que ele, eu posso encaminhar, junto com o plano de tratamento, junto com o orçamento, eu posso encaminhar as fotos do que eu tirei dele lá na avaliação com outras fotos de antes e depois que eu fiz. Para quando for sentar com a pessoa que vai definir quem é o tratamento, já tem ali tudo para quebrar aquela objeção. Então aqui eu já preparo toda a estrutura. E aí quando eu faço isso, eu entro então para a etapa da objeção. É quando eu mostro os valores para o paciente, vou mostrar para ele a estrutura, e aí naturalmente ele pode até vir com uma objeção. Só que nessa fase aqui, eu quebro a objeção. Então eu já sei o que é que aconteceu aqui. E aí eu já quebrei a da confiança, porque eu já criei conexão, eu já quebrei o negócio de deixar para depois, porque eu já trouxe para ele a urgência de fazer o tratamento, eu já quebrei para ele a questão de falar com o cônjuge, com o pai, com outra pessoa, porque eu já preparei todo o material, e a única coisa que ele pode falar é, tá caro. Se não, aqui ele já decidiu a comprar o tratamento, ele vai fazer o tratamento. Então, resumindo, se eu fiz todas as etapas, até a objeção aqui ele já decidiu fazer. Agora da negociação cara, eu só preciso saber quais são as condições que você me oferta, porque diante dessas condições eu quero ver se está dentro do meu orçamento, que eu já quero iniciar já. Agora, quando eu não quebro essas objeções, eu travo aqui no não. Eu travo quando ele fala que está caro, eu travo quando ele fala que não pode. E isso aí bagunça toda a minha estrutura. Bom, eu entro então na etapa de negociação,
E essa etapa de negociação, ela tem um ponto muito importante aqui. Então, eu vou voltar de novo, eu dei esse exemplo ontem, vou dar outro exemplo hoje. Bom, o que você precisa fazer? Vamos lá. Hipoteticamente, você começa a fazer todo um processo ali de apresentação para ele, fez toda a estrutura e vai para a etapa, então, da negociação. A etapa da negociação, talvez o paciente ainda não está preparado para decidir iniciar o tratamento com você. Então, antes disso, você tem que fazer muito bem feitas as etapas para que você não tenha desgaste lá. Mas aí, vamos pegar aqui na prática. O que acontece? Na próxima terça-feira, segunda-feira, no início da semana que vem, nós vamos abrir a inscrição do novo treinamento nosso. Eu sei que uma das objeções que pode acontecer é quando as pessoas alegam assim: poxa, Leandro, mas ainda no momento eu não me planejei para fazer o treinamento. Então, para poder quebrar essa objeção, o que eu falo? Não, o ideal é fazer então um treinamento para que você possa ir na prática entender quais são os seus problemas, onde que você compromete, então quais são suas necessidades, onde está comprometendo seu lucro, o porquê que você não está fazendo o treinamento, o porquê que você, ou por que você não está aproveitando toda a sua estrutura, por que você está com baixa produtividade, por que seu lucro está comprometido e seu lucro está baixo. Então, ao longo de todo o treinamento eu faço essa etapa. Quando eu vou e apresento a solução em cada live, dou as atividades, dou a tarefa e você aplica, você começa a enxergar o benefício. Porque começa a gerar resultado, começa a gerar clareza. E aí você imagina, poxa, se está de graça desse jeito, imagine então quando tiver tudo pronto, quando tiver o passo a passo, quando eu já tiver o script pronto, quando eu já tiver a aula para dar para a recepcionista assistir e aprender como é que faz, quando eu já tiver a planilha pronta, quando eu já tiver toda a tabela de preço pronta, quando eu já tiver um roteiro de negociação pronto, poxa, eu vou fazer um resultado muito maior. Então, aí você agrega valor para a pessoa e convence, então, aí o processo de negociação. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque se você já querer fechar um tratamento reabilitador, um tratamento protético, um tratamento de Invisalign, ou qualquer outro procedimento, não adianta já chegar mostrando preço. Aquela pessoa, talvez, ela não percebeu ainda os benefícios, o valor que tem em relação a isso. Por isso, então, que precisa seguir toda essa jornada. Bom, e aí? Mesmo assim eu tive um não, mesmo assim o paciente ainda está inseguro, falou que está caro, o que eu faço? Eu vou para a última etapa, que é a etapa então do fechamento, que é a etapa do que eu vou fazer depois do não, que basicamente é o pós. Quais são as ações de recuperação que eu faço? Só que aqui tem um detalhe, se eu sei que ele vai me fazer ou não, e se eu sei que eu vou ter que entrar em contato com ele, qual sementinha que eu posso plantar agora para quando eu ligar para ele, ele está esperando a minha ligação e está torcendo para que eu possa convencê-lo. Vou tentar deixar de uma forma mais clara. Quando você começa a ligar para os seus pacientes, geralmente os pacientes começam a achar: poxa, que chato, esse dentista está atrás de mim o tempo inteiro, está no meu pé aqui, o cara não me dá paz, eu fui lá nele, toda hora está me ligando. Ele não gosta que você entre em contato. Então, nessa fase de fechamento, é a fase, então, em que você vai plantar uma sementinha e que ele vai querer que você liga para ele. Por quê? Porque na hora que a sua recepcionista for fazer uma ação, ele já vai ter lá: opa, eu estou esperando a ligação do Dr. Leandro, porque a gente conversou e quem sabe, então, ele consegue me dar uma condição especial, quem sabe ele consegue me apresentar um outro orçamento alternativo, quem sabe ele não quebra essa objeção. Então, nesse momento do fechamento, é um momento que eu entendo que o não é o fim. É apenas o começo. Por quê? Porque eu não vou abandonar ele mais, porque minha estrutura já está acompanhando toda a minha carteira de paciente. E segundo, eu já sei que tem algo que eu preciso buscar, eu já sei que tem algo que eu preciso converter. Então, a partir daqui, eu inicio a segunda etapa. Então, resumindo, quando eu sigo todo o processo correto, eu vou fazer tudo. Se travar na negociação, eu vou agora explicar aqui, eu tenho outras ações para reverter, para recuperar. Não deu certo, eu ainda tenho um segundo ponto para recuperar aqui. Então, eu tenho uma cadeia que, para não fechar, depende muito do meu controle e das minhas ações. O que eu preciso entender?
Se então, durante a negociação, mesmo assim ainda travou, na primeira etapa que na negociação travou, o que eu faço? Eu tenho que entender que eu tenho alguma hierarquia de condições de pagamento, de oferta. Então, o que acontece? Eu preciso, então, entender a hierarquia que eu tenho aqui. Primeiro ponto é, o ideal seria fechar um tratamento à vista sem desconto. Poxa, Léo, eu não consegui fechar à vista sem desconto. À vista com desconto. Poxa, eu não consegui. Eu vou ofertar no cartão parcelado, então. Não consegui, eu começo com as outras opções. No cheque ou no boleto. Pedindo uma entrada e o restante em poucas parcelas. Não consegui, vou então parcelar tudo sem entrada. Não consegui, então eu uso a última cartada, que é o financiamento próprio. Que aí eu vou dividir no boleto, eu vou viabilizar as condições agora. O que isso significa? Significa que eu não posso, durante o tratamento, já indicar ofertando os casos mais arriscados. Não significa que o modelo mais arriscado não pode ser feito. Pode. Mas antes você vai tentar vender a venda mais saudável possível. E como que isso funciona, Léo? Primeiro ponto assim, você apresentou todo o orçamento aqui. Você vai, então, ofertar essas condições em todo o tratamento. Ó, dá para fazer à vista? Não, não dá. Dá para fazer a prazo? Não dá. Pode ser no cartão? Não pode. Então, como que você faz? Você vai apresentar o valor para o paciente, o preço para o paciente. O paciente vai, então, perguntar se pode dividir quantas vezes. O que você vai fazer? Você vai, então, perguntar para ele qual é o valor da parcela que é o ideal. Por quê? Às vezes, quando você já oferece 12 vezes, ele queria comprar em 4, mas o fato de você apresentar em 12, ele decidiu fazer em 12. Talvez ele ia usar cartão, mas como você ofereceu boleto, ele vai querer fazer boleto. Então, você começa seguindo a hierarquia que é mais saudável. Se você sentir que não está evoluindo na negociação, você vai avançando etapa por etapa. Bom, Léo, eu avancei, não entrei em acordo. O que eu faço? Poxa, eu vou então para a segunda etapa. Vou fazer um tratamento parcial. Eu não fiz um orçamento com tudo que tinha lá de indicado e necessidade. Agora eu vou dividir. Vou tirar as indicações e colocar só a necessidade aqui e volto a negociar as condições com ele. Condição esse. Bom, não entrei em acordo, o que eu faço? Eu vou pelo menos pela queixa principal. O motivo que está incomodando é só o canal, beleza, faz o canal, depois você volta, você vai fazer o PIN e a coroa. A gente faz só o primeiro que está dentro do seu orçamento. Porque talvez naquele primeiro orçamento ele assusta com o valor. Mas depois, quando você vai dividir em etapas, aquilo cabe no bolso dele. E aí fica mais fácil ajustar. E lembrando que mesmo que você venha fazer parcial ou uma etapa do tratamento, durante o controle da sua carteira de paciente, a sua recepcionista já vai estar gerenciando isso para você. Então aqui é importante entender. Tá caro, Léo? Não, beleza, vamos fazer por etapas. Tá caro? Pelo menos a queixa principal, o motivo que te trouxe aqui. E aí agora a gente vai planejando etapa por etapa para você continuar e concluir seu tratamento. Você não precisa fechar tudo de uma vez. Feche só o que está dentro do seu orçamento e a gente vai planejando etapa por etapa. Porque qual que é o lance aqui? O lance é você colocar um paciente daqui para fechar um tratamento. Depois você inicia o ciclo de novo, que é aquela história do funil que eu te falei. Você volta, cria um novo estoque, volta, cria um novo estoque, volta, cria um novo estoque e vai trabalhando. Léo, mesmo assim, não fechou de jeito nenhum, não dava jeito. E aí, o que eu faço? Ué, aqui no CRM vão ter os pacientes que não fechou. Talvez essa condição que esse paciente quer, para um só, não é bom. Mas se for 5 pacientes cobrando 5 pacientes com um valor menor, talvez o volume de 5 pacientes já compensa você fechar nessa condição. Por isso que a gente então pode fazer uma campanha interna. A gente pode pegar só os pacientes que não fecharam, que eu liguei e não teve retorno, que eu liguei e não teve resposta, acumulou ali 5, 6 pacientes desse, opa, eu vou fazer uma oferta especial para esse grupo, só para esse grupo, para tentar recuperar. Então, eu tenho uma sequência de ações para fazer. Eu não vou simplesmente esperar as coisas acontecerem, tá? Então aqui eu já concluí a etapa da avaliação, já concluí a etapa do pós, que é o que a gente viu na aula de ontem. Eu só preciso entender isso aqui, ó. O pré. Como é que é esse processo, Rafa?
O processo RAF, ele tem um objetivo, então, antecipar algumas objeções que eu tenho durante a avaliação para que pudesse me facilitar. Se eu sei que durante a avaliação o paciente pode falar que está caro, o paciente pode falar que não está com confiança, o paciente pode falar que não é o momento para fazer, ou ele pode falar que vai conversar com outra pessoa que vai pagar o tratamento, a sua recepcionista ela pode te ajudar não só a levantar essas objeções, levantar essas informações, mas principalmente ela pode te ajudar como que ela faz para começar a quebrar essas objeções já na recepção. Então você vai ter 3 situações. Pacientes novos que vieram pela primeira vez para fazer uma avaliação, pacientes de continuação, que está naquela jornada de fidelização, é o paciente que fez tratamento por etapa, o paciente que voltou para a prevenção, ou pacientes de retorno, que são aqueles pacientes que estão voltando de novo para o seu consultório. Você ligou para ele e conseguiu recuperar, convidando para convencer ele durante uma nova avaliação. Bom, se o paciente é novo, qual que é o foco da sua recepcionista? Ela tem que gerar confiança, ela tem que gerar conexão. Então, nesse momento, ela vai receber o paciente. Naquele momento que ela está só os dois na recepção, ela vai tentar deixar ele mais à vontade, conversar assuntos em comum, procurar saber se ela tem alguma queixa, se tem alguma objeção, se ela já pesquisou outros profissionais, se ela já sabia o que quer, ou se ela continua uma consulta de rotina, porque são informações que vão te ajudar durante o processo da avaliação. Então, antes de você ir na saudação, a recepcionista vai até você, te explica as informações e te orienta como conduzir. Quando a situação é um paciente de continuação, a sua recepcionista ela faz um trabalho de aquecimento. O que é isso, Léo? Ela vai aproveitar lá e falar, olha, com o paciente, tudo bom? Como é que foi o primeiro tratamento que você fez com o Dr. Leandro? Deu tudo certo? Maravilha. Olha, eu estou vendo aqui no seu prontuário que tem outros tratamentos em aberto. Você já vai começar hoje todos ou você vai começar mais uma etapa? Ah, vai começar mais uma etapa? Maravilha. Então eu já vou agendar aqui e já vou falar com o Dr. Leandro para já deixar programado mais para frente o restante do seu tratamento. Então já começa a preparar novas vendas. Como também ela pode fazer outra situação diferente que é, eu terminei o tratamento hoje, concluí meu tratamento, a sua recepcionista pode falar, bom Leandro, você já concluiu o seu tratamento, hoje é a última consulta, né? Maravilha. Então eu vou fazer isso, aqui a gente já tem um protocolo de fazer um acompanhamento. Eu já vou deixar agendado para daqui 6 meses, eu já vou falar com o Dr. Leandro para te lembrar, para a gente iniciar a sequência de prevenção. Então, quando você falar na avaliação, o paciente ele já recebeu essa informação, aí já sabe isso. E se o paciente falou alguma objeção lá na recepção, a sua recepcionista já te passa e facilita seu entendimento ali. E aí a gente entra para a última etapa, que são os pacientes de retorno. Poxa, se o paciente veio, fez a avaliação e não fechou e foi embora, depois você ligou para ele e o paciente voltou, você precisa quebrar 2 objeções. Uma, ele ainda não estava confiante, então é o momento que ela pode ali, bater um papo com ele, durante aquele bate-papo ali, ela mostrar pelas suas redes sociais, pelo seu Instagram, algumas postagens de antes e depois, de algumas transformações, algum depoimento de um paciente parecido com você, com o caso dele. Ou então, ela pode reforçar a oferta especial. Ah, eu vim aqui porque o Dr. Leandro me ligou, falou que tinha uma oferta especial para mim. Aí ela vai falar assim, o Dr. Leandro separou aqui o seu caso, ele estudou, analisou, e ele falou que vai te apresentar uma nova alternativa que vai viabilizar para você. Então ela já começa a preparar esse paciente, ela já começa a treinar esse paciente aqui, para quando for na avaliação, ela possa então te ajudar lá. Então, para concluir aqui, ontem nós falamos sobre um funil que ele precisa seguir em cima dessa organização. Hoje eu estou te mostrando como que você aumenta a conversão, mas principalmente como é que você faz esse funil rodar e ele retroalimentar. E com o passar do tempo, cada vez mais você vai ter mais resultado, porque a estrutura já está mais organizada. Tá bom? E aí, então, a partir de amanhã, você vai começar agora a ver
como que você vai treinar toda a sua equipe para que ela possa começar a engrenar.